E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui o nosso bate-papo sobre K-drama. Eu estou aqui com a Cristal Urbano, que saca tudo de K-drama, sabe tudo aí dos doramas coreanos, lá da galera lá que curte o seu Opa. Ai, apareceu o Opa aí nesse drama, então eu preciso ver porque apareceu esse Opa aqui no drama. Nós vamos ver tudo isso, vamos falar sobre tudo isso. Cristal, dá um oi aí para a galera, fala um pouquinho sobre você. Oi, pessoal, estou muito feliz de fazer parte desse programa. A Mônica já apresentou brevemente, né? Eu me chamo Cristal, sou Cristal Urbano, sou pesquisadora e amante aí da cultura pop asiática de maneira geral, né? E sou uma das aficionadas aí nesse formato aí televisivo que vem da Coreia do Sul, que são os K-dramas. Então, estou muito feliz de participar desse bate-papo. Agradeço o convite, agradeço a Mônica por estar me recebendo aqui hoje, agradeço também ao Douglas e agradeço a toda a equipe do Hollywood Digital, né, que eu venho acompanhando aí já há um tempo, com esse trabalho dentro do contexto de difusão da cultura pop sul-coreana aqui no Rio de Janeiro. Então, é uma oportunidade incrível aqui de discutir um pouco, falar um pouquinho, né, para além da linguagem acadêmica, né, do que são aí os K-dramas, ou seja, a cultura televisiva da Coreia do Sul, que vem tendo aí grande visibilidade aí, principalmente aqui no nosso contexto brasileiro. Então, esse é o assunto de hoje, né, Mônica? Isso aí. Aproveitando esse gancho, eu queria que você ajudasse as pessoas que nunca viram dorama coreano, K-drama. O que seria um K-drama? Quais são as principais características de um K-drama? Porque, por exemplo, nós aqui no Brasil nós temos as novelas que passam na televisão, que praticamente as novelas da Globo são as mais populares. A gente tem esse formato que é tipo diário, praticamente, só não tem novela domingo, nos mesmos horários. Como é que funciona o drama coreano, K-drama? Então, é assim, o drama coreano, ele a priori, né, deixa a gente aí com diversas dúvidas do que seria ele, né? Porque ele já carrega o nome drama, né, que é um gênero aí cinematográfico, também televisivo, que é trabalhado nas indústrias ocidentais, mas, ao mesmo tempo, o drama, no contexto sul-coreano, ele é um formato, né? Então, a gente costuma designar, para explicar o que é o K-drama, ou até mesmo o dorama, que vem do Japão, né? É essa ideia, né, de mistura de dois formatos, para a gente, no contexto ocidental, são formatos bastante comuns, que são os formatos das telenovelas, né, com uma série de episódios longos, e o formato das séries. Então, quando a gente pensa nesses dois formatos misturados, né, a gente chega ao que seria o K-drama, né? Uma certa hibridização entre esses dois formatos aí dentro de um contexto ocidental, o que faz com que esse formato, né, dê para trabalhar uma série de questões, né, mais complexas, né, do que, por exemplo, num contexto de uma telenovela, comparando aqui com as telenovelas brasileiras, né? Então, quando a gente pensa em K-drama, né, enquanto um produto lá da cultura televisiva da Coreia do Sul, e fazendo essa aproximação com o que a gente conhece, né, a ideia é muito essa, né, de um formato que ele, de certa maneira, ele engloba, né, por exemplo, quando o K-drama ele é muito longo, ele se assemelha mais em número de episódios das nossas telenovelas, né, quando ele tem um caráter mais fechado, ou seja, uma temporalidade ali de uma temporada, duas temporadas com uma narrativa amarrada, ele se aproxima mais das séries televisivas, né? E aí dentro, mais uma vez, né, pensando as séries televisivas e as novelas desse contexto ocidental, né, do Ocidente, né? Então, de uma maneira fácil, né, para a gente entender o que seria esse drama, ele seria um instrumento, né? A gente pensar um formato que, ora, se aproxima das séries de TV, principalmente americanas, né? Da indústria americana, e
que hora se afasta e se aproxima mais com o formato das telenovelas. E aí a gente está falando do contexto latino-americano, né, que também vai ser fundamental para explicar por que esse formato tem tanta visibilidade e tantos consumidores aqui no Brasil, né? Porque não é algo externo, apesar de ser uma cultura ou outra, né? São formatos que, na verdade, estão sendo trabalhados ali dentro do K-drama, são formatos próximos da gente, né? Que são narrativas das telenovelas e das séries que acabam aproximando a cultura pop sul-coreana através dos K-dramas. Então, a maneira assim, de explicar bem basicamente seria essa, pensar os Entendi. K-dramas enquanto próximos desses dois formatos, né? Para também tentar desmistificar que é uma coisa exótica e incompreensível e inassimilável, né? Que não é verdade. Hoje a indústria televisiva sul-coreana, ela é uma indústria global, né? Ela é uma indústria poderosa. Então, de maneira a gente desmistificar que é algo exótico, que é só uma experimentação, não, muito pelo contrário, a cultura televisiva da Coreia do Sul está aí para, né, para guerrear junto com as outras potências, né? Então, é muito nesse sentido que quando eu vou designar o K-drama, eu tento passar para as pessoas, né? Para além desse viés do exoticismo, né? É uma produção televisiva, né? Que também apresenta elementos complexos, não é algo, não é uma cultura inferior à cultura que é produzida nesse contexto Sim. ocidental, né? Então, acho que é esse aqui o desafio da gente entender o K-drama, né? O drama sul-coreano como um produto que faz parte, né, do mundo cultural, né? Sim. Não é algo que seja exótico. Muito interessante essa sua comparação com esses dois formatos diferentes, que seria as novelas latinas, as telenovelas, as novelas que nós temos aqui, mesclando com o modelo de séries que é mais um modelo americano que ficou muito popular com o streaming, né? Já tinha nos canais mais famosos, tinham as suas séries antes do streaming, claro, mas as pessoas que não costumavam assistir esse tipo de produção começaram a assistir por causa dos canais de streaming, teve esse boom, né? E é uma boa comparação, eu acho, para fazer as pessoas entenderem bem como é o formato, uma mistura dos dois, né? Porque você sente que tem um quê de novela, como a gente se acostuma, que tem vários aspectos, mas também tem um formato de tempo, né? E quantidade de episódios que é bastante similar, né? Às séries americanas. E que tipo de história é popular nesses dramas coreanos? E eu queria que você citasse exemplo de alguns. Bom, eu acho assim, aí puxando um pouco do que você falou, né? A base do K-drama, a base narrativa do K-drama clássica é o melodrama, né? Então, por isso que o formato, né? Inclusive na área acadêmica, quem trabalha com dramas, a gente utiliza o termo dramas de TV, né? Que foi uma iniciativa que a gente teve muito mais lá atrás, né? Eu, Daniela Mazu e outras pesquisadoras, né? De tentar definir esse formato dentro daquele contexto ali do leste asiático, né? Uma coisa curiosa aqui no Brasil é que os K-dramas ainda continuam sendo confundidos com os doramas, né? Eu Então, sou uma pessoa que eu falo dorama para tudo, porque eu sou formada em japonês, então eu falo dorama só. Eu, inclusive, falei com eu você, acho que uma vez. Eu tento me segurar para não falar dorama. Quando eu falo de mas K-drama, é a nossa dificuldade diária. Assim, eu escapo, como o meu lugar de fala começa também pelo Japão, né, pelos eventos da cultura pop japonesa, por práticas como anime que eu cantava em anime que, fiz cosplay. Então, assim, eu tenho uma trajetória, foi muito difícil fazer o exercício contrário, sabe? De pensar
né, como talvez esses termos invisibilizam os objetos da cultura pop sul-coreana, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente adquire com o tempo no fandom, né, Mônica? E aí a Uhum. gente vai se policiando, né? É, De usar os termos mais corretos, que não sim. invisibilizem certas lutas, certas questões. Porque quando a gente coloca como dorama, né, a gente coloca assim, o dorama ele é a base pela qual, claro, todo o formato foi, de certa maneira, disseminado ali no contexto do leste asiático, né? Então, os dramas de TV nascem na indústria japonesa, mas eles se expandem, o formato se expande para além dela, né? Então, pensar o K-drama, o C-drama, o TW-drama, né? Eu acho que é importante para a gente não invisibilizar. Mas aí, respondendo a sua pergunta, né? A base do K-drama, a base do drama de TV, né? Ela é o melodrama. Então, por conta dessa característica, né? Obviamente, as histórias envolvem, né? Algum aspecto, né? De conflito baseado em relações amorosas, né? Então, essa é a característica central dos K-dramas, principalmente pensando aí o seu contexto mais tradicional, os K-dramas do passado, né? Aqueles K-dramas que foram Sim, produzidos sim, ali sim. nos anos 2000, que trazem mais esse caráter romântico, né? Aham. Então, essa seria a base fundadora do formato e do gênero, né? Dos K-dramas. Mas aí, pensando mais atualmente, o que a gente vem vendo em termos de experimentação na indústria dos K-dramas é um esforço maior de produzir narrativas que tenham mais apelo para o público internacional e que Sim. tenham, digamos assim, uma não é a palavra não é temporalidade, mas que tenha um ritmo isso, que tenha um ritmo mais semelhante às séries de TV, É. entendeu? Eu vou Trabalhando citar com uma coisa aqui. complexos. Eu Então, assisti. Última coisa coreana que eu assisti foi uma coisa que entrou na Netflix, acho que não tem muito tempo, que era um drama de meio thriller chamado Strangers from Hell, que era baseado ainda não vi. em um webtoon, baseado num quadrinho digital, que, meu Deus do céu, que série! Eu não consigo chamar de drama, de K-drama, porque o que eu estou acostumada a que seja um formato de K-drama é muito diferente daquilo. Aquilo lá parecia uma série de muita qualidade. Não que os dramas, os K-dramas não sejam de qualidade, mas o tipo de narrativa era muito diferente, o tipo de tema. Então, eu não senti que eu estava assistindo que eu sempre assistia quando eu assistia um K-drama. É uma coisa muito, muito, muito impressionante. Eu recomendo assim para várias pessoas assistirem porque é incrível. É uma coisa, uma produção incrível. Eu acho que é uma quebra de paradigma o que a indústria dos K-dramas está fazendo agora, né? Porque a gente se acostumou, principalmente os consumidores mais antigos, a galera que Sim, viu esses produtos sendo introduzidos assim, meio que, digamos assim, pelas brechas da internet brasileira, ali no sim. 2004, Aham. 2005. E, assim, o que a gente entende, né, enquanto consumidor antigo dessas produções, é que elas mudaram completamente, né? Tem uma série que eu gosto muito, que é uma das últimas que eu assisti, assim, eu fiquei muito impressionada, eu venho até utilizando ela em alguns textos, em aulas, etc., que é a Crônicas de Ardal, né? Que é uma série que está na Netflix, né? Que é uma série que foi considerada pela mídia ocidental como Game of Thrones oriental, né? Aquelas simplificações que a gente não gosta, né? Mas que, de certa maneira, dão uma visibilidade para a narrativa, né? É, e é uma série, assim, que trabalha com elementos, continua trabalhando com elementos do melodrama, mas num nível menor e puxando mais para uma narrativa complexa, né? E eu me lembro que sei lá, há
15 anos atrás, pelo menos na academia, na vida acadêmica, né, séries orientais, qualquer produto de televisivo que viesse fora desse contexto ocidental, no âmbito do audiovisual, era considerado produtos de baixa qualidade, né? E hoje, com a indústria dos K-dramas, e aí não só a indústria dos K-dramas, eu acho que as novelas turcas têm aí também um papel nessa desmistificação de que os produtos audiovisuais não ocidentais não são de qualidade, né? E os K-dramas vêm para mostrar que sim, que existe uma produção audiovisual de qualidade no contexto da indústria televisiva, e não só cinematográfica, porque a indústria cinematográfica sul-coreana há muito tempo já vem trabalhando aí para ter alcançado esse lugar de fala que ela alcançou agora com Parasita e com outras produções que vieram antes, né, do Parasita. Agora, a indústria televisiva, ela sempre foi olhada, né, pelos mercados ocidentais com um olhar de uma indústria que não produz conteúdos de qualidade, né? E aí os K-dramas vêm para dizer, olha, não é bem assim, tá? O mundo todo, né? Populações do mundo estão consumindo K-dramas e no Brasil isso se apresenta de maneira muito evidente, né? E aí uma outra questão que eu acho, Mônica, que é importante, né? Como aqui a gente teve aqui a forte imigração japonesa e essa ideia da cultura asiática mediada pela cultura japonesa, acaba que os K-dramas, né, pelo senso comum, acabam sendo considerados produtos para a juventude, ou seja, para adolescente. O que não é uma realidade de verdade. Olha, o que é mais engraçado, na verdade, é que os K-dramas, eles são consumidos no Japão mais por pessoas mais velhas, né? Exatamente. As senhoras adoram as novelas coreanas lá, é impressionante. E eu venho conduzindo uma pesquisa pelo grupo de pesquisa que eu faço parte, o Midiásia, né? Uma pesquisa que faz parte do meu pós-doutorado, que eu estou fazendo também no programa de pós-graduação em comunicação da UF, que é pensar nesses públicos, né? Nos públicos que estão consumindo K-dramas e outras produções televisivas da Coreia do Sul no ambiente específico da Netflix brasileira. Então, o que me interessa, né, perceber essa recepção, né, porque o que eu vejo é que ainda há um certo olhar exotizado que leva as pessoas a acharem que isso é produto para adolescente. E no interior do fandom, né, para quem faz parte, né, das redes do K-pop, principalmente no Rio, a gente sabe que existe um público do K-drama, ele é um público mais velho, assim como eu, né? Eu tenho mais de 30 anos, então eu consumo K-drama largamente, doramas também e outras produções, né? Então, tentar, a partir dessa pesquisa, né, trazer aí quem são esses públicos que estão consumindo K-dramas na Netflix, né? Porque eu acho que a gente pode se surpreender, né? Podem ser públicos até fora aí, né, de todo esse contexto dos eventos K-pop, né? Pode ser o público médio, a dona de casa que terminou de fazer a faxina dela, né, e vai ser transportada, né, para Itaeon. Eu acho que é muito isso que os K-dramas possibilitam, né, em termos de contato cultural. Né? Então, eu acho que a gente pensar essas possibilidades, né, é uma coisa que até fortalece, né? Olha, a cultura pop sul-coreana, cultura sul-coreana não tem idade, né? Ela vai muito além, né, para desse universo, né, do próprio K-pop, né? Tem a cultura televisiva aí, que é uma coisa do cotidiano que pode permear e ajudar você a passar por momentos aí da sua vida. Sim, é muito interessante essa questão da Netflix, porque a Netflix agora tem um catálogo muito grande de K-dramas, né? É bastante coisa. Eu fui vendo como foi pipocando, assim, várias coisas. Tem mais K-drama do que dorama agora, eu acho, creio eu.
Tem muito. Eu acho que o interesse da Netflix talvez seja, de fato, focar nesse público que gosta de K-pop, né? Porque eles sabem que tem uma grande quantidade de pessoas, né? E como você falou, talvez eles estejam perdendo um pouco de informação, achando que apenas pessoal mais jovem se interessa pelas séries coreanas, né? Pelos K-dramas. Você falou que as histórias que são mais populares são as histórias mais dramáticas, os melodramas de amor. Aí eu queria que você falasse um pouco dos tipos de personagem que aparecem nessas histórias. Tem algum estereótipo? Tem algum tipo de personagem dentro dessa narrativa que sempre aparece? Como é que funciona a construção dessa narrativa? Os dramas sul-coreanos não fogem nada aí também dos estereótipos que a gente está acostumado a ver nas nossas telenovelas, né? Mas aí é uma maneira muito própria, aí tem uma questão confucionista, né? Que é a ideia da família muito forte. E aí um personagem, eu acho que um estereótipo principal, né? E aí, só para não usar termos complicados, porque outras pessoas podem estar assistindo aqui, é o estereótipo da vovó, né? Ou da mãe do protagonista, ou da protagonista que sempre está ali de uma maneira tentando atrapalhar o romance dos dois. Né? Eu acho que esse seria o primeiro estereótipo aí que a gente pode encontrar nos dramas, né? Apesar de que, assim, pelo que as últimas produções, né, conforme a gente tinha falado, eu acho que elas bebem muito mais aí da construção de personagens mais complexos das séries do que propriamente trabalham esses estereótipos, né? Eu vejo uma tendência aí de uma mudança também desse lugar da mulher, na representação da mulher nos K-dramas, né? Inclusive, uma narrativa que eu gosto muito, que é antiga, mas eu vou falar, que é Coffee Prince, e eu estou querendo reassistir. Essa é bem velha. É muito velho, mas eu tenho um maior carinho por essa narrativa. Eu estava vendo uma matéria, alguma coisa, inclusive, é um dos lugares que eu tenho vontade de ir na Coreia, né? Visitar o café do Coffee Prince, que ficou aí no meu imaginário. E eu imagino que cada um, né, todo mundo que consome K-drama tem um lugar aí preferido que queira ir, que queira visitar, né, para transformar aí, digamos assim, a fantasia em realidade, né? Uma coisa que a gente viu pela TV ou pelo celular e materializar, né, esse universo. Mas aí, pensando em outro estereótipo, né, mais antigo, é da garota frágil, né? Que é um estereótipo. A garota verdade, pobre. Tem muita garota pobre frágil, e o cara humilhada. rico. E humilhada, muito humilhada. E aí, sabe o que eu. Sabe qual é a analogia que eu sempre faço? Que eu também sou antiga, né? Eu lembro da Thalia. A Thalia. Maria do Bairro. Quer dizer, assim, a Maria do Bairro, né? Então, quer dizer, para você ver como as narrativas, antes delas serem. A gente tem que procurar as semelhanças com as nossas narrativas também, né? Para não exotizar a coisa. Então, quer dizer, tem essa característica aí muito forte, a garota humilhada, ela chora muito, né? E aí, uma outra coisa do K-drama, que não é um estereótipo propriamente dito, mas eu acho que é uma característica central do K-drama, tradicional, é a demora no beijo. Com certeza. Geralmente lá pelo episódio 9, 10, ou coisa assim. Nos melhores, né? Naqueles que são mais rápidos. Porque que você antigamente. Fica, Deus, e agora? Exatamente. Então, eu acho que essa característica ela é importante também para perceber por que os K-dramas têm tanto apelo. Né? Porque dentro da nossa cultura ocidental, beijar foi uma coisa que está banalizada. Né? Então, se beija, não, é algo do cotidiano. Principalmente na mídia, né?
na mídia, não, e também em termos sociais, o brasileiro se toca, ele se Sim. abraça, então, quer dizer, a gente tem modos de lidar com as pessoas, né, com o nosso ambiente social, que se divergem dos modos de outros lugares, né? Principalmente agora, quando a gente está pensando na Coreia, né? Então, essa expectativa pelo beijo acaba trazendo algo novo que a gente não tem no contexto da nossa cultura televisiva, né? E aí eu vejo como uma coisa assim, né? De uma certa escassez de narrativas sobre o amor romântico, que de Ah, certa sim. maneira os Nós temos K-dramas mesmo. eles estão revivendo essa escassez do amor romântico, né? As narrativas hoje trabalham muito com a coisa da realidade, como se a gente tivesse voltado lá para o cinema dos anos 60, onde o cinema realidade, o cinema verdade. E aí hoje a televisão é esse lugar, né? Onde as telenovelas trabalham bastante com a realidade, bastante, né? Em coisas que estão acontecendo, ou seja, coisas pesadas do cotidiano, social, político, etc. Né? E os K-dramas, eles representam aí esse ponto de fuga, né? Onde o amor romântico, ele representa esse lugar aí, sei lá, de afago, né? Sentimental e Sim, tudo mais. Acho que é por aí, né? é bem por aí. Tem mais um personagem que geralmente aparece, que é o rival. Tem a mocinha, Sim, aí tem o mocinho, que geralmente não, mas em muitos casos ele é bem escroto, ele é bem escroto. E tem um outro cara que você desde o início sabe que a mocinha não vai ficar com ele. Ela vai ficar com o escroto. é, é o Acontece muito. Fricione. Ah, eu sou péssima, Mônica, porque eu sempre escolho o errado. Peraí, você escolhe o errado, o que a mocinha Eu, não eu, escolhe? Ou o que você a escolhe mocinha não escolhe, o que a mocinha assim? não escolhe. Mas um outro estereótipo que eu acho é que o cara que ela não escolhe, ele geralmente é melhor. Ele geralmente é melhor, mas ela prefere o outro. Ela prefere o outro que tem um pouquinho mais de defeito. Ela se apaixona pelo Não, com outro. certeza. E principalmente narrativas mais antigas, né? Você vê assim claramente que o cara ele desrespeita, o prota desrespeita, né? Sim, A mocinha, ele é super grosso é. e aí dentro do nosso contexto ocidental machista, É, né? tem muitas Bem, coisas de cultura também que essa cultura do machismo e tudo mais que é uma coisa que fica muito, às vezes pode chocar bastante assim uma pessoa que não está acostumada a assistir, né? Teve uma vez que eu trabalhei com os coreanos, aí teve um coreano que saiu me puxando pelo pulso, assim, eu fiquei assim, você acha que isso aqui é um drama, amigo? Eu fiquei pensando exatamente como isso. assim, né? Ele, não, vem cá, e me puxou pelo pulso. Que isso? Calma, colega. É uma coisa que acontece muito nos dramas, é puxar a garota, assim, pelo braço e sair arrastando a garota, né? Geralmente, o cara com quem... Geralmente, talvez seja exagero meu, mas acontece bastante do cara que fica com a menina no final ter esses aspectos bem grosseiros no início. Depois ele melhora um pouco, vá. Depois ele melhora um pouco, mas ele começa bem grosseiro, né? Acontece bastante, né? Não, e é assim, para quem não está acostumado, vai falar, nossa, que narrativa machista. E aí eu acho assim, que uma coisa que os K-dramas levam, principalmente para quem consome K-drama ali no cotidiano, né, falando de Brasil, pensando aqui no nosso contexto brasileiro, né, é levar a outras questões. Né? Ou seja, a partir desse questionamento, por que, que na Coreia, por que, que o homem esse questionamento que você tem, né? Essa questão deles sempre arrastarem a mocinha pelo braço, mesmo em situações que na narrativa estão sendo colocadas ali como humorístico, uma pitada de humor e tal, sempre Aham. soa para a gente como uma violência, né? Sim. Então, eu acho que o K-drama ele tem essa capacidade de levar o consumidor, né, a pessoa que está assistindo, a perguntar assim, mas por que é assim? Aí vai procurar saber, né, como é que é a sociedade sul-coreana. E aí eu acho que essa é o grande barato dos K-dramas, a grande capacidade que os K-dramas têm de mobilizar outros conhecimentos para além da história que está sendo ali representada, né, através da narrativa, né, de levar a outros questionamentos. Por que, que na Coreia
Por que que na Coreia as pessoas idosas têm esse lugar de fala, né? Que, por exemplo, em outros lugares não tem, né? Uhum. Tem essa importância. Ela vai saber um pouco da história do confucionismo, toda essa história, né? E aí eu acho que a partir do K-drama, né, a pessoa vai conseguindo aí desdobrar em outros conhecimentos acerca da Coreia, né? Sim. E eu acho que esse é o grande barato dos K-drama. E aí também a gente tem que saber olhar, né, para além do olhar etnocêntrico, né, de perceber que a gente é outra cultura, né, Sim. também, né, de ter esse cuidado também de não colocar tudo 8 ou 80, né, e se perguntar por Aham. que é assim, por que que é Sim. representado dessa maneira, né, porque essa pergunta não é feita ao contrário, né, Por que que por nós não que fazemos que assim? por que que as séries americanas fazem assim? Por que que as novelas fazem assim, sabe? Ninguém se pergunta ao contrário. Se pergunta, né, sempre nesse papel de inferiorizar, né, a narrativa ou a cultura que não é ocidental, né? Então, Sim. acho que esses porquês fazem com que a gente evite de cair aí no senso comum e falar, eles são assim, e assado. E aí trabalhar com estereótipos, que não é, né? Não é legal. É legal a gente perceber os estereótipos para a gente tentar sempre fugir Perpetua deles. aqui. Uhum. Exatamente. Assim, agora falando mais ou menos assim um pouco da indústria, qual é a ligação que tem com os idols de K-pop e as novelas? Porque aparece muito idol nas novelas, aí eles não são atores, eles são cantores, mas eles aparecem. Você sabe, poderia falar um pouco a respeito disso? A indústria do entretenimento coreano, né, eu acho que a gente poderia até falar que a nossa indústria também trabalhou bastante com essa lógica, né, de usar artistas da música em novelas, em produções televisivas, mas nunca numa dimensão tão integrada como a indústria do entretenimento sul-coreano, né? O próprio Japão, na década de 90, com o J-pop, né, com os grupos de idols, também trabalhou, na verdade, esse modelo, né, do Tarento e do Aidoru, né, que na tradução seria talento e ídolo, né, é um modelo que vai ser implementado na indústria do entretenimento sul-coreano com características próprias, né, que vão dar aí origem a essas grandes empresas de entretenimento, né, e as menores. Então, são empresas, né, que trabalham de maneira integrada, né, publicidade, TV, né? Publicidade para além da TV, publicidade, propaganda, etc. Né? Cultura, televisão, né? E indústria musical. Então é como se é uma tríade, né? Uhum. Mistura tudo, né? Publicidade, ou seja, mistura tudo e aí ainda tem esse plus a mais do incentivo do governo, né? Que torna a coisa aí, dá uma dimensão muito maior, né, ao fenômeno, que é o fenômeno que a gente chama de Hallyu, né? Então, Uhum. quer dizer, embora outras indústrias trabalhem com essa lógica, como, por exemplo, a indústria japonesa, do pop japonês, a dimensão que a indústria do pop sul-coreano atingiu, né, ela foi outra. Até É, porque né, é uma indústria que se projetou para o internacional. isso é uma coisa Então, muito interessante, porque a indústria do entretenimento japonês, ela até exporta, só que ela parece que não faz questão de exportar de um modo geral. exatamente. Eles fazem os produtos para consumo interno, sem pensar nas pessoas de fora de forma alguma, e aí, quando tem o interesse, eles exportam. Parece que é uma coisa assim, que eles não fazem pensando na exportação de forma nenhuma, muito diferente da indústria sul-coreana, né? Isso é impressionante. Como o Japão é fechadinho, né? E a Coreia do Sul está jogando aí para todos os países aí a cultura deles, né? É bastante interessante isso. As pessoas ficam até com raiva de mim porque eu trabalho com Japão e Coreia, né? Então, assim,
Eu defendo quando tem que defender e bato quando tem que bater, né? Então, assim, eu acho que a indústria japonesa, do pop japonês, como você mesmo disse, eles não têm interesse, né? Então, todo esse processo, na verdade, de difusão do pop japonês aqui no Brasil, esse boom dos animes na década de 90, todo esse processo, ele foi muito mais o resultado dos fãs locais, né, do que de investimentos na indústria. Tanto que é só em 2004 que o Ministério lá da Indústria Criativa do Japão vai fazer aquela campanha Cool Japan, o Isso, Japão demorou legal. muito. Ou seja, 2004 eu já estava legendando em fansub. Então, assim, é impressionante quando a gente pensa aí na trajetória da Hallyu no Brasil. Em 10 anos, né, e eu que trabalhei com shows, e indo em eventos como a Hallyu, Rio e tal, né, nesses espaços onde acontecem as coisas, né, eu fiquei impressionada com a dimensão, né, que o fandom atingiu, para além do ambiente digital, em um pouco mais de 10 anos. Porque eu acompanhei, né, o processo de boom da cultura pop japonesa, eu vi as coisas se estabilizarem num momento. É um momento onde, de certa maneira, passou a vir os mesmos artistas, por anime friends, os mesmos cantores, aquela coisa voltada para o tokusatsu, uma coisa mais tradicional, da cultura televisiva da década de 90, de rememorar. E aí, quando eu fiz a minha lista de shows que eu queria participar, que eu ia participar, eu falei, nossa, os shows de K-pop, se eu for em todos os shows de K-pop que for acontecer esse ano, que foram os anos que tiveram muitos shows aqui no Brasil, que foi em 2014 e 2018, né, se eu for em todos, a minha pesquisa vai virar só sobre K-pop. Então, eu vou ter que balancear aqui, vou escolher metade, metade, né, e ainda tive dificuldades, né, com shows de J-pop, alguns foram cancelados, mas isso acontece em ambos os circuitos, né? Tanto o pop japonês é uma dificuldade que a gente tem, mas o que é impressionante é como a Hallyu, através dos K-dramas, principalmente da cultura televisiva, né, ela vem se expandindo no Brasil para além desses lugares que a gente conhece, né? Eventos de K-pop, os próprios shows, as festas, outros públicos estão conhecendo esse produto. E isso é muito bacana. É muito bom mesmo, isso é incrível, assim, o jeito em que cresceu, né, como você disse, né, cresceu demais, e eu comecei com interesse em acompanhar shows e cobrir shows, e eu nunca pensei como seria possível tantas coisas acontecerem, né, virem para cá. Eu acho que o ápice do K-pop aqui no Brasil foi aquele Music Bank que teve graças à Copa do Mundo, né, que as pessoas conseguiram ver tantos artistas, mas tantos artistas que acho que nunca pensaram que veriam assim num lugar só, e foi uma grande festa, assim, foi bastante impressionante como o pessoal lotou lá o espaço, né? Foi maravilhoso. Foi muito, muito incrível. Foi muito, muito incrível. E foi assim a coisa mais assim impressionante ver as pessoas cantando as músicas junto, né? O que me faz perguntar também aqui a questão do idioma. Você acha que as pessoas têm vontade de aprender coreano? Elas ficam com vontade de aprender coreano por causa dos K-dramas? Ah, sem dúvida. Eu não tenho, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu acho assim que é uma questão, né, também de acostumar o ouvido. Porque quando a gente pensa no idioma, a Com gente só pensa no certeza. falar, mas a gente não pensa no Tem que acostumar acostumar o com o ouvido, ouvido. né? Como eu fiz parte de fansub no início dos anos 2000, eu acostumei muito meu ouvido para a sonoridade da língua japonesa. Então, para mim, aquilo era muito próximo do meu cotidiano. Então, quando eu comecei a ver K-dramas, eu tive que trabalhar o meu Eu ouvido também. É porque para me quando a gente acostumar com acostuma, isso.
é porque é uma questão de... Com ritmo também. É quando a gente acostuma com um idioma, a gente vai aprendendo umas palavras aqui e ali. Sim, Só de ver bastante, só de ver bastante. Como? Ai, com certeza. Ai, só de ver bastante K-drama, você aprende várias palavras, assim. Você consegue falar uma coisa ou outra, além do Annyeonghaseyo, você consegue aprender várias coisas assim soltas, né? Eu pensando agora, eu penso em Mareba. Mareba, fala aí, né? Mareba. Eu penso nisso. Aprende muito, né? Ou seja, essa questão de trabalhar o ouvido. Às vezes eu gosto de colocar minha mãe, né, para ouvir, para assistir comigo, né? E ela sente um desconforto, sentiu um desconforto no início, depois foi acostumada, isso é coreano, né? Então, quer dizer, porque ela geralmente dizia, é o japonês. Porque tudo aquilo que não é na língua ocidental, né? Para ela era japonês. No senso comum, e no senso comum, né, é considerado, aquele japas que você gosta, que é uma coisa muito senso comum, né? Eu acho que hoje já está mudando aí bastante. Acho que essa popularização da cultura sul-coreana vem mudando esse imaginário que a gente tem de Oriente focado na experiência japonesa. Né? É importante para a gente entender também a pluralidade, né, da presença asiática no Brasil. Acho que isso é fundamental para a gente não invisibilizar outras presenças. Sim, né? Então, eu acho que os K-dramas, nesse aspecto aí de levar um idioma, né, um idioma que não é o japonês, mas é um idioma não ocidental, né, eles cumprem aí o seu papel fundamental. É uma pena que alguns anos atrás, né, e hoje eu acho que essa realidade vem mudando, que no Rio a gente não tinha nenhum lugar, né, que a gente pudesse aprender o idioma. Coreano. Né? Coreano. E aí tem um instituto, né, ali no Caxambi, Nanholi, né? Isso. Se não me engano. Sim. Que tem aulas, e hoje está se expandindo aí, eu acredito. Hoje tem o pessoal lá da Barra também, né? Da Barra. Pessoal acho lá que é o curso do Douglas, né? Isso. É a escola de coreano. O nome é escola de coreano. Escola de coreano. Então, quer dizer, hoje o cenário aí ele se expandiu um pouco melhor para quem quer aprender a língua, né? E aprender a língua eu acho que é um aspecto aí importante desse contato cultural que você tem com o país, com a cultura, né? Não é fundamental e exigível que você fale a língua e tal, né? Mas eu acho que quanto mais você tem aí essa possibilidade de imersão, né, dentro da cultura, e eu acho aí que os consulados, às vezes, fazem certos eventos, né, de imersão na cultura sul-coreana, eu acho que são sempre oportunidades boas, né, de realmente aprender, né, cursos de culinária, aprender a fazer comida, né, e todas aquelas comidas maravilhosas, que é outro aspecto dos K-dramas, né, assim, você vê um episódio, você vai comer, é impossível. Dá muita vontade de comer. Realmente, não tem como. Então, aqui no Rio abriu eu acho que é do Instituto também, o Dorama Food. E assim, eu assisto K-drama, depois você corta se for o caso. Mas eu assisto K-drama comendo Dorama Food, né? Que é o primeiro, assim, restaurante, lugar que eu posso pedir, chegar na minha casa e eu comer uma coisa. Interessante isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem algum lugar na Coreia que seja assim um ponte dos drameiros, no caso, K-drameiros, que seja assim, que tem algum lugar? Não sei se você vai saber informar isso. Olha, que as pessoas gostam de ir. Essa pergunta é difícil porque depende do drama, né? Depende do drama. Né? Que nem você falou do café do Coffee Prince, né? Tem uns lugares Exatamente. assim. Se eu não me engano, teve algum drama também que tinha Namsan Tower, a torre lá de Seul,
que da Torre de Seul tem uns lugares que você bota uns chaveirinhos, chaveiro não, bota uns cadeados lá. Você bota uns cadeados de casal, assim, lá, né? Não sei qual drama foi, não sei se foi não sei se foi o Boys Over Flowers lá coreano que teve isso. Sim, pode ter sido Boys Over Flowers mesmo, mas eu não. Mas não é só, não é só nesse. Eu acho que em vários K-dramas aparece esse lugar, né? Tipo, é como Uhum. se fosse como se fosse o nosso Cristo Redentor. Ah, Né? sim, sim. Veio uma simplificação, você está no Rio, tem que aparecer o forte de Copacabana, Sim. ou coisas assim, né? Ou o relógio da Central do Brasil. Eu acho que são todos elementos válidos da cultura televisiva, né? De você também criar um imaginário da cidade, né? Ter Sim. como esse lugar cosmopolita, esse lugar que tem umas referências. E os K-dramas, né? Assim como as nossas novelas, vão usar isso aí em larga escala para, de certa maneira, criar um imaginário no público internacional, né? Então, Sim. esse vir Brasil, né? Pelo menos alguns amigos meus da Coreia do Sul, eles pensam muito no Rio de Janeiro. Pensam em São Paulo também, mas o imaginário Rio de Janeiro, futebol, Maracanã, Zico, até coisas assim, Pelé, né? Parece que fica ainda muito, né? Então a gente pode dizer que esse seria aí o nosso soft power tradicional brasileiro, né? E em Seul também há um soft power, né, do tradicional, que é passado pelos K-dramas. Né? E aí eu acho um gênero, né, de K-drama que trabalha muito esse soft power tradicional, né, são os dramas históricos, né? Sim. De uma Nossa, a certa primeira vez que eu vi um drama histórico, eu fiquei muito confusa com tudo, porque eu não conhecia nada, né? Era uma coisa completamente nova. Todos aqueles caras de barba e chapéu engraçado. Aí eu ficava, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? completamente É diferente da muito, é estética muito diferente. A japonesa. roupa das pessoas é muito diferente. Eu que estava acostumada com coisas japonesas, eu vi aquilo e ficava totalmente perdida. Aí, outro dia, eu estava lendo um webtoon, que era coreano, e aí apareceu os personagens vestidos assim, como com roupas históricas. Aí tinha uma pessoa que estava vestida com uma roupa específica, que eu olhei e pensei, roupa de polícia, porque eu já conhecia agora como era a roupa de polícia naquela época, sabe? Foi incrível. Eu pensei assim, a fulana tá vestida de polícia? Aí eu olhei e era mesmo polícia. Eu fiquei assim, nossa, eu conheço a roupa de polícia antiga coreana agora. Não, e a gente vai começando a identificar, né? Ah, esse aqui é funcionário da corte, esse aqui é de uma casta mais baixa. A gente vai aprendendo pela indumentária, né? A reconhecer. É E muito aí, doido. quando eu comecei a assistir os dramas históricos, eu tive uma necessidade de ir procurar a história da Coreia do Sul, né? E aí era uma época, assim, 2012, mais ou menos, que a gente não encontrava aqui livro em português, para quem pesquisava a Coreia, que falasse dessa história. A gente pegava coisas assim de segunda mão. Uma pessoa escreveu com base no que outro escreveu, que já foi retraduzido. E aí eu me lembro que uma colega minha conseguiu um livro, né, da história da Coreia, acho que foi até no consulado mesmo, né, e aí ela dividiu com a gente e eu pude entender um pouco ali das divisões, né, de classe dentro do contexto do reino e tudo mais. E assim, para quem pega de primeiro um drama histórico sul-coreano vai ficar perdido, porque não tem samurais, né? E o nosso imaginário de história oriental, passado, é Japão. E Né? inclusive, o primeiro que eu vi foi aquele Silk Khan Scandal. Silk Khan Sei. Scandal. Foi esse que eu assisti. Então eu comecei a reconhecer até a roupa de estudante daquela época. Aí eu vi um ursinho uma vez que estava com uma roupinha de estudante. Eu, que bonitinho, ele tá vestido de estudante. Eu fiquei assim, conheço a roupa de estudante antiga agora. Graças aos doramas. É muito curioso Então, isso. são pequenas alegrias, assim, a gente fala, nossa, eu estou melhor, consigo reconhecer mais. É muito interessante, é muito divertido. Já chegando aqui nas últimas perguntas, vou juntar as duas últimas numa só, que eu acho que elas se complementam bem, que é o seguinte:
Onde agora aqui no Brasil uma pessoa brasileira pode assistir os dramas, os K-dramas, e o que você diz, quais são as palavras de incentivo para as pessoas assistirem dramas? Por que elas devem assistir esses K-dramas? Bom, eu vou começar aí, né, respondendo que é impressionante aí fazendo uma crítica mesmo, né? Como a nossa TV local não aproveitou aí esse boom do K-pop, de É presença de verdade, artistas né? sul-coreanos na programação. Eu lembro que a própria Ana Maria Braga recebeu grupos de covers, né, covers de Uhum, K-pop no programa dela, e teve aí uma ampla aí divulgação dos shows que estavam acontecendo, principalmente do Music uhum, Bank, né, é, em 2014. Então, eu fico impressionada como as emissoras televisivas locais não não se atentaram aproveitaram, desse potencial desse produto, é né, verdade. do K-drama. Como não aproveitaram o potencial, por exemplo, né, de outros produtos que vieram antes, né, os próprios doramas. No Brasil, dorama, né, acho que só tivemos duas produções, dois doramas, que figuraram nas grades de televisão brasileiras. Eu estou falando da TV local, né, que Uhum, foi o Oxum, que foi um sucesso aí, e o Haruhi Natsu, que uhum, foi uma coprodução com a TV, se eu não me engano, com a TV Fuji e com o sim, Brasil e tal, e que era ali uma coisa muito localizada para comemorar o centenário da imigração japonesa. Então, foram os uhum. dois únicos momentos que os dramas japoneses figuraram. E no caso sul-coreano, também foram, acredito que foram duas vezes, né? Acho que passou Iris, né? Passou Íris, é verdade. Na madrugada, Na um horário madrugada. aleatório, Que cortado, eu acho. Que e cortaram os nem pedaços. pensando no público dessa produção, porque se fossem pensar mesmo, pensariam assim, o público consumidor de K-drama e K-pop vai para a escola de manhã, É, então ninguém vai assistir 4 horas da manhã, mas a gente sabe que faz, né? Mas, enfim, e também só dois dramas sul-coreanos passaram, né? Acho que eu não me lembro o nome agora, né? Mas passaram na TV local. E aí o que nos leva a crer que as nossas emissoras elas não aproveitaram um momento que poderiam uhum. produzir aí essas produções, né? Para sair um pouco também desse contexto latino-americano e que tem grande apelo aí de circular. Então, pensando nisso, hoje os dois ambientes que a gente encontra, né, para assistir K-dramas, né, para ter acesso a essas produções, é a internet, que é o lugar de fala privilegiado, né, é o lugar onde os próprios fãs aí, né, bem antes desses K-dramas serem adquiridos e surgirem serviços de streaming, eles já estavam circulando via tradução dos fãs, né? Eu acho que é um ambiente ainda que você encontra certas produções que não estão aí no mainstream, que não estão no topo da cultura televisiva sul-coreana, e você encontra produções também mais antigas, se vocês quiserem se aprofundar, né, na trajetória dos K-dramas, da cultura televisiva sul-coreana, e um terceiro ambiente, que acho que é o ambiente mais popular hoje, né, apesar apesar também de deixar de fora aí parte da população brasileira, porque a gente tem que lembrar que nem todo mundo tem acesso à internet, né? São os ambientes de streaming, né? Então, por isso que é importante também pensar a presença desses dramas dentro de uma cultura televisiva local, né? Sim, Não paga, né? inclusiva. Inclusiva e que traduza também a nossa multipolaridade, multiculturalidade, né? Então, eu acho que a presença, não só porque as novelas turcas hoje circulam, né, na TV, acho que é na Band, então, quer dizer, eu acho que trazer diversidade para a TV é reconhecer que dentro do nosso país há uma diversidade, e aí os K-dramas têm um Sim. papel fundamental, né? E aí, hoje, esse ambiente de consumo, de maior apelo, é a Netflix, né? Não só a Netflix, mas plataformas como o Viki, né? Que ainda é uma plataforma que as pessoas
procuram muito para consumir essas produções, né? Anteriormente, nós tivemos o Drama Fever, né? Que era uma plataforma aí bastante promissora, porque ela tinha várias produções, né? De vários lugares, né? E hoje aí eu vejo as plataformas de streaming como esse lugar atual, né? Não final, né? De circulação dos K-dramas. Né? E aí na Netflix, a gente, como você tinha falado, a gente tem uma vasta Sim. produção que transcende o número de produções dos doramas japoneses. Eu Tem venho mais fazendo coreano. eu fiz uma pesquisa recentemente, vai até sair um artigo agora, em dezembro, numa revista, fazendo esse panorama das produções televisivas japonesas e sul-coreanas que estão disponíveis na Netflix. E aí com vários formatos, filmes, reality shows, que é um cenário que eu gosto muito de trabalhar. Mas aí, pensando os K-dramas e os K-dramas, até o meu mapeamento, estavam com 197 títulos. Nossa, muita Ou coisa. seja, 197 títulos legendados para o português, enquanto os doramas tinham 86, uma faixa assim, Bem menos, 87, muito menos, né? Então, assim, avaliando em termos de dois formatos, né? A produção televisiva sul-coreana ela está transcendendo aí em termos numéricos, né? Sua presença na Netflix brasileira. Então, acho que esse é o lugar aí que a gente pode procurar. E aí uma estratégia para a gente não falar mal, falar bem também, né? Que eu acho interessante da Netflix enquanto esse lugar aí de divulgação dos K-dramas justamente essa possibilidade, né, de algumas produções que eles fazem com o selo original Netflix de serem disponibilizadas semanalmente. Né? Então, isso isso é acaba quando a interessante. gente ali dentro de um cotidiano, né, de uma responsabilidade de assistir aquele episódio ali Naquele naquele dia, dia para não ficar nas para trás. conversas, né? Para você não pegar spoiler Para também. você, senão você se dá mal. Você não pode fugir da internet. Então, eu acho que é isso. Acho que a Netflix é esse lugar, né? E por que as pessoas E devem assistir doramas? eu acho que Dramas, por tudo que a K-dramas. gente... Sim, sim. Eu acho assim, que por tudo que a gente falou, né? Tudo que a gente aqui jogou aqui nesse bate-papo, trocou, acho que fica aí bastante claro por que os K-dramas eles não são apenas um mero produto da indústria televisiva, né? Um produto de entretenimento, eles são muito mais, né? Eu acho que a gente deixou bem claro isso aqui. É um produto cultural que leva a gente a aprofundar e, de certa maneira, imergir na cultura sul-coreana como um todo, não só da cultura pop, e principalmente porque nos leva também a desmistificar certos olhares que a gente tem a respeito de De tudo outras aquilo culturas. de outras culturas que fogem desse contexto ocidental no qual a gente está inserido. E o mundo É, precisa muito disso hoje, dessa desconstrução. sem dúvidas, sem dúvidas. Eu acho que os K-dramas eles acabam sendo esse veículo de novas cosmovisões, ou seja, novas visões de mundo, né? Novas visões de mundo que podem ter muito mais a ver com a nossa cultura brasileira do que com a cultura Sim. propriamente estadunidense, né? Que é de onde vêm todos os nossos modelos, né? Os modelos políticos, jornalísticos, vêm todas desse contexto Estados Unidos e Europa. Então, os K-dramas acabam funcionando como esse veículo. E aí eu só queria deixar um relato pessoal, né, de como os K-dramas também eles podem ser aí veículos aí de construção da persona de vocês, do trabalho de vocês, né, do trabalho do fã, né, assim como todo um público, né, que começou a consumir K-pop, K-dramas e outras produções da cultura sul-coreana, né, esse público também se
sentiu aí impulsionado a produzir também cultura para difundir a cultura pop sul-coreana, né? Então, quando eu vejo o trabalho do Hallyu Digital, do Hallyu Rio, né, é muito nesse sentido que eu enxergo, né? Então, eu faço aqui, na verdade, um convite para que vocês potencializem aí, né, esses gostos, esses quereres e esses objetos que vocês consomem e possam introduzir aí no cotidiano social da vida de vocês, né? Eu fico muito orgulhosa porque ainda em 2014 eu ofereci uma disciplina sobre os dramas asiáticos no contexto da graduação de estudos de mídia, e foi o primeiro curso sobre esse objeto, né? E aí eu me sinto aqui no dever também de estimular cada um de vocês, né, a utilizarem esses objetos de afeição, né, essa cultura de afeição, né, enquanto instrumentos também de fala e de construção de identidade dentro do nosso contexto social, dentro do Brasil, né? Eu acho que é super válido e fica aqui o meu desafio, o meu convite, e agradeço imensamente, Mônica, pela oportunidade de a gente trocar um pouquinho sobre esse objeto, que é o K-Drama. Estou disponível, né? E é isso, então, um abraço. Muito obrigada, Cristal, por ter participado aqui hoje. Pessoal, se vocês curtiram aí o bate-papo com a Cristal, dá um like aqui no vídeo, comente o que você achou, compartilhe com os coleguinhas, com as pessoas que ficam te perturbando falando que K-drama é chato. Aqui joga a importância do K-drama para eles e eu espero que vocês continuem aproveitando o evento. Um abraço para vocês todos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.